A paz do Senhor. Eu sou a pastora Rosana, nós estamos mais uma vez aqui para falar do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Glórias ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor hoje está em João 6 e diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: Eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Amém? E a palavra do Senhor continua e vai até o versículo 15. E aí, mas o que me chamou a atenção nessa palavra foi aqui no versículo 6 que diz assim: Mas dizia isso para o experimentar. Sabe, Jesus estava curando, a multidão estava indo para buscar Jesus atrás de cura, atrás dos milagres, atrás das transformações que ele podia fazer. E não é errado fazer isso. Não é errado a gente buscar o Senhor para obter os milagres, para conseguir as transformações que a gente precisa. Isso realmente não é um problema. Só que Jesus, ele olhou e viu algo além disso. Viu também o cansaço. Viu que eles estavam buscando o Senhor apesar de estar com tanta dificuldade. Viu que eles estavam seguindo a Jesus. E aí Jesus resolveu chamar um dos seus discípulos, chamou Filipe, e falou assim: Filipe, vamos dar comida para esse pão, para esse povo, vamos alimentar este povo. Sabe, quantas vezes Jesus fala para a gente assim: olha, vamos fazer tal coisa. Eu tenho um milagre grande para realizar. O que você acha que eu devo fazer? Como você acha que eu posso fazer? O que você acha? Como é que a gente vai suprir isso? Mas o que me chamou a atenção, como eu já disse, foi essa frase. Mas dizia isso para o experimentar. Quantas vezes Jesus quer simplesmente nos experimentar? Ele quer que a gente... Ele quer nos provocar no sentido de fazer com que a gente pare para pensar naquela situação. Para que a gente pare para pensar quais as possibilidades daquela situação. Jesus sabia que Filipe não teria condições de resolver. Ele sabia que Filipe não teria condições humanas de resolver. E ele fez essa pergunta para Filipe exatamente para isso. Para que Filipe entendesse que ele não era capaz, mas ele servia um Deus. Ele estava acompanhando um Jesus. Ele estava seguindo um Jesus que podia. Muitas vezes Deus nos faz perguntas que a gente não consegue responder. O Filipe disse, mas nem que eu tivesse 200 denários eu conseguiria alimentar tudo isso. Isso para que cada um tivesse só um pouquinho. Jesus sabia a resposta. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus muitas vezes ele nos pergunta para que a gente seja colocado à prova. Não à prova no sentido de ser reprovado, mas para que os nossos olhos sejam abertos e que a gente entenda que o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel e é justo para completar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Com pouco ou com muito, Ele vai cumprir. A provisão e o suprimento dEle ultrapassam o nosso raciocínio, ultrapassa a nossa conta bancária, ultrapassa as possibilidades humanas. E Jesus perguntando para Filipe, ele disse que não seria possível nem que tivesse uma quantidade X de dinheiro lá. Mesmo porque eles estavam no deserto, eles estavam num lugar onde não teriam onde comprar, porque era uma multidão. E aí chegou André. Chegou André e falou assim, olha, eu vi aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Sabe, se fosse raciocinar humanamente falando, 5 pães e 2 peixinhos não dava nem para os 12, os 13, né, com Jesus. Não dava nem para eles.
Mesmo que eles se isolassem um pouco e fossem comer sozinhos, meio que escondidinho assim, nem para eles todos ia dar para suprir. Mas Jesus também sabia disso. E aí Jesus falou, vamos organizar as coisas. Pede para todo mundo sentar. Vamos organizar de grupos, vamos organizar as coisas. Porque Deus trabalha dentro de uma organização. As coisas com Deus não é bagunçada, não. Jesus tem uma organização. Ele organiza as coisas, ele prepara tudo para que a gente possa receber a bênção. Muitas vezes a gente não está entendendo porque Jesus pediu para a gente sentar, para a gente descansar. Muitas vezes a gente não está entendendo porque Jesus falou, olha, acalma, senta. Eu acho que aquela multidão não tinha ideia do porquê Jesus pediu para sentar. De por que os discípulos pediu para que eles se organizassem em grupos. Eles não tinham ideia. Eles estavam ali para receber milagres, eles estavam ali para receber cura, porque Jesus estava curando. É por isso que eles foram ali. Eles foram buscar Jesus para receber cura. Mas Jesus viu que além da cura, eles precisavam de outras coisas. Eles precisavam ter paz, eles precisavam descansar. Eles precisavam ser alimentados com pão, com peixe. Eles precisavam de suprimento, de provisão. A gente vai buscar Jesus por um motivo. E ele vai suprindo todas as outras áreas da nossa vida. É impressionante como isso acontece. Muitas vezes a gente vai buscar Jesus por um ponto específico, uma área da nossa vida que precisa ser curada. E ele tem poder, ele tem autoridade para curar. Basta uma palavra dele, tudo é transformado. Só que antes de dar um milagre, muitas vezes, ele vai trabalhando nas outras áreas, ele vai cuidando das outras áreas, ele vai transformando as outras áreas da nossa vida. Por quê? Porque ele conhece. Ele conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. Ele conhece absolutamente tudo. Porque o nosso Deus é Deus que organiza as coisas. E aí Jesus pegou aqueles pães e os peixes, aquele pouquinho que eles tinham, agradeceu. A gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato a Deus por tudo que Ele coloca na nossa mão. Pelas coisas pequenas, pelas coisas médias e pelas coisas grandes. Ele pegou aqueles pães e os peixes, agradeceu, entregou para os discípulos e os discípulos iam entregando para o povo. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda diz que sobrou muito, 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 muito. Todos eles foram supridos, todos eles foi sanado o problema, não só o que eles foram buscar, mas as outras áreas também foram curadas e transformadas. Sabe, deixa Jesus conduzir, deixa Jesus organizar, deixa Jesus cuidar da tua vida. Se aquele milagre que você foi buscar ainda não veio, é porque Ele está multiplicando outras áreas, Ele está transformando outras áreas. Ele conhece outras áreas que muitas vezes a gente nem dá conta que está precisando. Sabe quando a gente não para pensar nas outras áreas da nossa vida? Porque a gente tem aquele foco. Mas Ele conhece tudo. Houve provisão, houve suprimento. Por quê? Porque onde Jesus está, a cura acontece, a transformação acontece, a multiplicação acontece. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus cuidar e organizar de todas as áreas da tua vida. E os discípulos aprenderam mais uma, que apesar do que eles tivessem na mão, orando, agradecendo, com certeza ia suprir tanto a vida deles, quanto a vida de todos os outros. Eles alimentaram uma multidão, porque obedeceram, porque creram, porque deixaram Jesus conduzir a situação. Que a gente possa ser aprendizes do Senhor, que nós possamos ser discípulos do Senhor. Deixa Ele conduzir, deixa Ele organizar, deixa Ele fazer as coisas do jeito dele. E a nós cabe obedecer. Se Ele falou que vai suprir, Ele vai suprir. Se Ele falou que é para a gente distribuir o pão, a gente vai distribuir o pão. Porque com certeza não vai faltar nem para a pessoa que está recebendo e nem para aquele que está doando. Agradeço o Senhor, porque tem cuidado de coisa pequena, coisa média e coisa grande. Te agradeço, Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de tudo, o Senhor tem organizado tudo, o Senhor tem suprido tudo. Não importa se o que nós temos na mão é coisa pequena, o que nós temos na mão é só 5 pães e 2 peixinhos.
O Senhor pode sim alimentar uma multidão com isso que nós temos, porque o Senhor é o dono de tudo. É o dono dos 5 pães e 2 peixinhos, mas também é dono da multidão e dono dos discípulos. O Senhor manda, declara sua total e absoluta soberania sobre as nossas vidas. Que haja provisão e suprimento na vida de cada um dos que estamos ouvindo e que a gente possa ter um coração grato, que a gente possa ter um coração que aprende com o Senhor, que nós possamos ter um coração ensinável, porque nós sabemos que o Senhor que começou a boa obra, o Senhor é fiel e é justo para completar. Se o Senhor diz que vai suprir, o Senhor vai suprir. Te agradeço e te louvo, porque sei que o maná cai do céu, mas a porção é diária. E eu te agradeço por isso. Amém?